pessoas de todo o Brasil, a paz e graça aos irmãos em Cristo. Eu sou o Diácono Samuel da Assembleia de Deus Ministério Missão. Seja bem-vindo ao canal Protesto. Estou aqui para gravar meu primeiro vídeo e queria esclarecer que, apesar de ser obreiro da Assembleia de Deus, não estou aqui falando em nome da igreja, estou falando no nome da minha fé, do meu próprio entendimento, né? E queria aproveitar este mês de dezembro, último mês do ano de 2017, para falar de um tema que acontece justamente no mês de dezembro, que é a celebração do Natal. Eu entendo que o Natal é um memorial para falar do nascimento de Jesus Cristo, mas que muitos celebram a troca de presente, celebram na pessoa emblemática do Papai Noel, utilizam objetos, árvore de Natal, enfeites, caracterização, mas eu quero falar da utilização desses símbolos, desses objetos, entre o povo evangélico, porque tem surgido debate, tem surgido questões onde alguns se posicionam contra, onde muitos, alguns são taxativos, outros já são mais flexíveis, e aí tem surgido algumas dúvidas na cabeça de alguns irmãos, e eu quero aqui expressar o meu ponto de vista, o meu humilde ponto de vista, o que é que eu acho a respeito desta celebração. É certo que a celebração do Natal, muitos, quando se fala deste tema, logo pensa em presente, logo pensa na figura do simpático velhinho Papai Noel. E é certo que também isso é compreensível entre o povo indouto, o povo que ainda não tem um entendimento da palavra. E eu quero dar alguns motivos aqui, o porquê devemos ter cuidado, porque alguns evangélicos aí não têm se preocupado, e têm feito uso desta imagem, desses objetos. Eu quero aqui primeiro apresentar o primeiro motivo. O primeiro motivo que o Natal, na pessoa do Papai Noel, é uma farsa, é uma mentira. E por que eu digo isso? Porque, primeiro, a sociedade, a família, os pais ensinam a criança a respeito desta celebração, troca presente, dá presente aos seus filhos aí, sonda, manipula, sonda a criança para saber qual é o desejo dos seus filhos, para que no dia do Natal conceda a esta criança, o seu próprio filho, o presente que ele pediu, como se fosse um presente do próprio Papai Noel, que o Papai Noel veio na noite de Natal e o presenteou. Então a criança aprende a celebrar, a desenvolver esse espírito natalino. O problema é o seguinte, que quando esta criança que aprendeu pela sociedade e pelos próprios pais, quando essas crianças crescem, elas descobrem que toda essa fantasia, toda essa celebração não passa de uma mentira, que Papai Noel não existe. Então se faz uso do espírito de mentira. É o meu primeiro motivo pela qual devemos ter cuidado na utilização. Um outro cuidado que eu apresento aqui é que devemos evitar a aparência do mal, como diz a Bíblia Sagrada. Por que eu digo isso? Porque alguns irmãos em Cristo têm utilizado em suas lojas árvore de Natal, enfeite, para divulgar o seu produto, para divulgar a sua marca, para divulgar a sua empresa. Às vezes na propaganda, o garoto propaganda do seu produto, nos seus anúncios, é o Papai Noel. E aí algumas pessoas perguntam para mim, que sou diácono, que sou obreiro da igreja, isso é certo? Pode o evangélico, o crente, estar te utilizando? Então, primeiro, irmão, o próprio ímpio, ele questiona, o próprio descrente, o não evangélico pergunta. É certo? Já desconfiando, eles me perguntam, ou perguntam ao obreiro, ao crente, já desconfiando, já que não é a figura central do Natal.
E eles já perguntam a fim de confrontar, a fim de jogar na cara. E, de certa forma, isso é uma aparência que se deve evitar entre o povo de Deus. Por quê? Porque isso cria indagações, inquietações até em alguns ímpios, alguns não evangélicos sinceros, porque eles de fato têm dúvida. Inclusive o povo de Deus, alguns irmãos em Cristo têm dúvida. Imagine aquele que não serve ao Senhor. Então, o segundo motivo é esse: devemos evitar a aparência do mal. Não precisamos utilizar deste símbolo. O terceiro motivo eu vejo aqui como que esta figura tem roubado a cena. Muitas pessoas, quando se fala de Natal, o que vem à mente é a figura do Papai Noel, é a celebração, é a troca de presente, é a ceia, comprar um peru, ter aí a celebração, o festejo, uma mesa farta de prosperidade, enfim, acaba mudando a ideia central, que é Jesus Cristo, para uma celebração, para se alegrar na presença dos seus familiares, e aí não se discute, não traz o ensinamento a respeito de Jesus Cristo. Então ele tem distraído muitas pessoas do verdadeiro significado do Natal. É um terceiro motivo que eu apresento aqui. As pessoas estão iludidas e muitas pessoas têm deixado a ideia principal do Natal. E aí devemos ter esse cuidado. Mas o quarto motivo eu apresento aqui, dizendo que o Natal é um engano também. É um Natal comemorado na pessoa do Papai Noel, principalmente entre os irmãos. Por quê? Porque o Papai Noel, se você for estudar os atributos, as suas características, ele apresenta 3 características a qual pertence unicamente a Deus. Primeiro, ele apresenta a característica da onisciência, onipresença e onipotência. Como assim? Vou explicar. Primeiro é que quando as pessoas no mundo inteiro fazem petições, que os pais sondam o pensamento da criança para presentear justamente naquilo que ele pediu, a criança entende, ou pelo menos é expresso assim, a característica do Papai Noel, que ele consegue captar todos os pedidos que é feito no mundo inteiro, aonde que se celebra o Natal, utilizando a figura do Papai Noel, ele consegue sondar o desejo de todo mundo que pede naquele determinado momento. E no dia da entrega dos presentes, na noite que é celebrado o Natal, ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele consegue também atender a todos que o pediu. Então são 3 características de onisciência, onipresença, onipotência que só pertencem a Deus. E o único na Bíblia está registrado em Isaías capítulo 14, a partir do verso 12 ao 14, que o único que quis ser igual a Deus, ou superior, é o próprio diabo. Foi Lucifer que se manifestou desta maneira. Então, aqui é o quarto motivo que eu apresento, o perigo de estar utilizando. Algumas pessoas não se importam, não se incomodam, mas deveria se incomodar sim, porque é audaciosa a utilização, o que expressa essa figura do Papai Noel. Mas eu finalizo dizendo também que o Papai Noel tem sido para alguns irmãos, olha que interessante, irmão, não necessariamente o Papai Noel, mas eu vi uma opinião de uma obreira nas redes sociais dizendo assim, que tem em sua casa, comemora com a sua família, o Natal, inclusive utilizando de árvores de Natal, enfeite, mas não no mesmo sentido pagão que outras pessoas, isso falando no púlpito, ministrando, que as outras pessoas celebram. Ela trouxe uma explicação dizendo assim, que a árvore de Natal que ela utiliza, primeiro que a árvore de Natal é sempre verde,
e aí tentou contextualizar trazer uma contextualização bíblica para dar, né, ao seu legalismo, ou para promover um legalismo pagão de pecado, para dizer assim, que a árvore de Natal, por ser sempre verde, representa um crente, como está no Salmo 1, versículo 3, que nós crentes, nós servos de Deus, somos como árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto na estação própria, que as folhas não caem, e tudo que se faz prospera. Está no Salmo, versículo 3 de Salmo, capítulo 1. E aquelas luzes que enfeitam a árvore de Natal, aí ela lembrou e citou Mateus capítulo 5, versículo 14, que nós somos a luz do mundo. É por isso que destaca. Então eu achei interessante que conseguiu assim no púlpito para defender a utilização, né, desses objetos, contextualizar biblicamente para dar legalidade à sua carnalidade, a sua justificativa de pertencer também ou fazer uso desses objetos. Então são motivos aqui que eu pondero a respeito disso aqui. Eu acho que é um erro, nós não precisamos de utilizar desses objetos pagãos, né, do paganismo, a gente não precisa utilizar da figura do Papai Noel, e infelizmente alguns irmãos têm dado margem à utilização porque têm baseado nessa justificativa fraca, e é o que está acontecendo, irmão. O povo de Deus está como comichões envolvido, como diz o apóstolo Paulo, voltando-se à fábula, qualquer historinha, qualquer justificativa convence, e isso devemos ter cuidado. E eu aproveito esta oportunidade, já que estou falando de idolatria, porque isso de certa forma não deixa de ser idolatria. O Papai Noel, com toda essa capacidade, como foi dito aqui, de onisciência, é o que alguns crentes têm julgado também aos católicos, aos idólatras, quando cultua Maria, porque Maria também ela é onisciente, Maria também consegue receber a oração, né, de todo mundo ao mesmo tempo e atender. Então, quando o crente faz uso da imagem, do enfeite de Papai Noel, está usando um símbolo, uma idolatria de tal modo que não tem autoridade para falar do seu ninguém, inclusive do católico, não tem autoridade, né? Porque está sendo tão idólatra quanto. Então eu deixo aqui o meu protesto, e para encerrar eu te digo uma coisa, o porquê devemos ter cuidado. Aqui no mês de junho, se comemora o São João, o festivo aqui junino, é muito forte. Aqui tem muitas festas de São João, e eu me lembro que numa época eu estava na minha residência, no meu repouso, né, com a minha família, e aí eu ouvia o som, né, bem claro, de uma festa de São João que estava sendo promovida aqui próximo da minha casa, onde nestas festas sempre tem os patrocinadores. E eu me lembro que o organizador foi dar os agradecimentos aos patrocinadores. Eu me lembro que ele falou bem assim: eu quero agradecer aqui fulano de tal pelo patrocínio. E quando eu percebi, aquele fulano de tal era um presbítero, era um irmão lá da minha igreja, patrocinando a festa de São João. Aí eu venho: você sabe o significado de São João? Por que os católicos comemoram? Qual o real motivo? Por que nós não comemoramos, né? Então, assim, aí aceita a árvore de Natal, aceita Papai Noel com seus motivos e justificativa, aí financia a festa idólatra, pagã, e aí vai permitindo todos esse tipo de manifestação mundana, paganista dentro da igreja. Então, assim, a gente não deve concordar, temos que protestar sim, temos que levantar nossa voz em defesa do Evangelho, porque isso é um absurdo. Está de forma sorrateira entrando dentro da igreja, manifestando o mundo, né, penetrando dentro da igreja, o povo achando que isso é normal, não se incomoda mais. Mas eu quero lembrar aqui o que está registrado na Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículo 18,
onde ele diz: e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. E hoje temos que ter esta consciência, irmão. Temos que tirar essas práticas pagãs, porque a igreja onde eu congrego tem se preocupado e esmerado em trazer um ensino genuíno, autêntico, verdadeiro, e lá nós ensinamos o que é certo, mas infelizmente uma boa parte tem praticado o contrário, recebe o bom alimento e pratica-se outra coisa. E é por isso que eu estou aqui, para estar trazendo sempre a minha opinião a respeito de alguns temas que são debatidos no seio da igreja, né? E se for necessário fazer um estudo sistemático a respeito de alguma temática, estaremos trabalhando. Por isso aqui eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência, né? Peço que compartilhe o vídeo, peço que curta, peço que se inscreva no canal, peço que expresse a sua opinião e que o nosso bom Deus, o Criador dos céus e da terra, vos abençoe a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.